Fala comigo, jovens! E-proteção está no ar. E hoje o assunto é polêmico também. Hoje vai ter... Olha quem tá de roster aqui. A gente vai falar muitas perguntas aqui hoje. E trouxemos dois convidados aqui para falar de vários assuntos, principalmente os assuntos que estão mais bombando no mercado. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Na RX, gestão de associações não é novidade, é especialidade. Com processos bem definidos, métodos eficientes e entregas consistentes, a RX vai muito além e neste mês, quem antecipa sai na frente. Usando o código EPROTECção02, você garante um desconto especial. A RX Administradora, satisfação que supera as expectativas. Clique agora no card acima ou no link da descrição e aproveite o seu desconto. Para revolucionar a segurança, conheça os equipamentos da Inova com bloqueio embarcado. Tecnologia exclusiva que interrompe o funcionamento de veículos e motos caso o rastreador seja removido ou se o SIM card for retirado ou ainda se sofrer ação do jammer. Maior proteção contra furto e roubo, tornando a taxa de recuperação veicular muito superior. Fale hoje com os consultores do Grupo Inova e descubra condições especiais para a sua associação ou central de rastreamento. Grupo Inova, um universo de possibilidades. Mais informações no card acima ou no link da descrição. Vamos lá, vou apresentar. Aqui, ó, você já sabe, já conhece o Renato Assis, é um dos caras que tem vindo aqui falar muito sobre essa questão de proteção veicular, dessa minuta que gerou no mercado. Mas eu trouxe hoje aqui Misael Cabral, ele é contador e especializado em proteção veicular. Seja muito bem-vindo, Misael. Muito obrigado, meu amigo, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com o grande Ismael, Dr. Renato e você aí, Guzmão. Isso. Deixa eu apresentar aqui, né, o Ismael, é Ismael Garcia, trabalha já há 30 anos como atuário, seja muito bem-vindo também. Obrigado, prazer estar aqui com as autoridades aqui do segmento de proteção veicular, um prazer grande mesmo. Show de bola, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no mercado e qual que é a perspectiva que vocês têm visto aí dentro do mercado a partir de agora. Uma das coisas que eu, como contador, já estou atuando há bastante tempo aí no mercado e observo de dentro para fora de onde eu venho atuando, né? O principal nicho da gente é o Nordeste, a gente tem uma quantidade significativa de clientes, é que vamos passar por um momento de grande movimentação, já éramos para estar atentos a isso. Sim. Muita gente está esperando ali um cavalo alado, algo do tipo, um salvador da pátria, esperando ali que, vou até citar, alguém surja e resolva o problema que é individual. Eu acredito que o problema é individual. A minha percepção é que as pessoas precisam tomar decisões, precisam ajustar a casa. E tem muita gente que fala sobre ajustar a casa, mas não diz o que ajustar. Sim. E aí, puxando até sardinha para o meu lado, eu digo que a contabilidade, ela não vai ser apenas um reflexo de números. Ela vai ser o pilar principal de todo o processo regulatório, como foi em qualquer segmento, qualquer mercado que foi regulado. Sim. Então, na minha percepção, está faltando as pessoas acordarem e começarem a agir. Caso contrário, em breve, teremos aí uma grande onda que estremecerá fortemente, principalmente as pessoas que estão dormindo, vamos assim dizer. Acredito que é preciso ter as pessoas acordarem, tomarem decisões, ajustarem suas práticas internas através de governança, criar um movimento de gestão financeira, de compliance, de organização de fato dos seus departamentos e conseguir entregar ao fim demonstrações sólidas que tragam números contábeis, tragam demonstrações contábeis para auxílio de atuários, para auxílio do jurídico e conseguir aí ou adequar-se ao que virá aí através da resolução CNSP quando for aprovada. Sim. Ou buscar algum outro caminho como alternativa, cooperativa, MDA, montar uma própria seguradora. A gente está escutando muito isso, é um movimento que também tem se desenhado bastante, mas eu também tenho uma indagação. Será que o nosso mercado hoje ele está de fato preparado ou se preparando para tantas mudanças? Ou a gente está ali apenas esperando o trem passar?
Perfeito. percepção que eu tenho é essa. Queria falar com você sobre a contabilidade, mas eu queria ver a opinião do Ismael aí sobre esse novo cenário, o que está acontecendo no mercado e o que você prevê para os próximos meses. Eu queria só voltar um pouquinho antes aqui no aspecto da terceirização. Sim. Ou da minha percepção sobre o setor. Acho que grande parte dos dirigentes das empresas de proteção veicular hoje estão com uma expectativa de um salvador da pátria, como o Misael comentou agora, e terceirizando para esse salvador da pátria a tomada de decisão que tem que ser própria, tem que ser desse gestor. Seja se aconselhando aí sim com contadores, com o corpo de jurídico, com apoio atuarial, apoio econômico-financeiro, mas a minha percepção é que a gente ainda está num momento dos gestores buscarem uma terceirização para a tomada de decisão que tem que ser própria, tem que ser uma avaliação deles. E aí, pegando o gancho, levando isso para a minuta de resolução, que é só, de novo, o primeiro passo que a SUSEP ou o Conselho Nacional de Seguros Privados vai dar no sentido de regular o que está lá na Lei Complementar 213, é um material muito denso. Tem matérias que passam por contrato, passam por regime contábil, passam por questões atuariais que precisam ser enfrentadas, que precisa haver uma preparação desde já. Sim. E poucos são, na minha visão, aquelas associações ou aqueles dirigentes que têm endereçado pedidos, endereçado dúvidas, endereçado questionamentos para que possam formar sua própria convicção e não depender de um aconselhamento genérico que eventualmente não casa em nada ou casa muito pouco com a sua própria operação. Então, acho que essa é a minha percepção geral. Perfeito. Gostaria que você complementasse um pouco, Renato, sobre essa percepção de que realmente eu acredito que todo mundo está meio assustado com o que está acontecendo e a inércia que também está acontecendo no meio do mercado. Eu acho que a hora do susto já passou, né? A gente está indo para um ano de que a lei foi, de fato, se encontra em vigência. E eu concordo totalmente com a visão de vocês. Fico feliz de ver que há uma convergência grande nisso, que vai tornar a nossa conversa aqui muito mais produtiva, tá? Eu acho que, de fato, existe uma tendência das pessoas à frente das associações e cooperativas de terceirizar esse processo decisório. Isso abre margem para uma coisa muito perigosa. Eu mesmo, a minha conduta com os meus clientes, eu sei dessa carência, eu sei dessa dificuldade de decidir e dessa paralisia que gera. O problema é que eles encontram em algumas pessoas, que é o discurso que eu levo, né? Eu digo, por exemplo, olha, o cadastramento era um mal necessário, deixei muito claro para todo mundo essa minha visão, e o cadastro é muito bom porque ele nos dá tempo, só que tempo só vale se ele for bem aproveitado. Se você ficar sentado rodando na cadeira, você não ganhou nada, né? Aí o cadastramento vira algo ruim, né? Dada a baixa perspectiva de sucesso do modelo que tem sido construído. A minha atuação, eu não sei se vocês conseguem enxergar isso de fora, porque isso está muito dentro da minha sala de reunião com os meus clientes, mas um pouco no discurso dos vídeos lá, que você gosta tanto também, né? É da autonomia, né? Então, eu levo esse alerta, o que gera uma visão, né? Tem gente me chamando de mensageiro do apocalipse. Eu ia te chamar agora. Coloca o fogo. Tem gente me chamando de mensageiro do apocalipse, porque eu mostro o lado perigoso, eu mostro os problemas e com muita lealdade eu entrego autonomia. Eu falo, olha, nós temos esse caminho que está sendo construído, eu não gosto desse caminho, acho que isso está claro para todo mundo, mas eu não posso descartá-lo porque eu não tenho bola de cristal. Tudo indica que será um caminho ruim, mas vamos que vamos. Tem esses outros caminhos alternativos, um serve mais para você, outro serve menos, e o nosso trabalho nesse período que nós ganhamos desde a vigência da lei, que é durante o processo de regularização, é de usar essa autonomia e entender cada opção que o mercado traz. Tanto do mercado regulado quanto do mercado não regulado, que sim, essa opção existe. Sim. E agora é um discurso muito leal, muito verdadeiro, mas ele gera um incômodo, porque eu te entrego a autonomia em decidir. Eu falo, olha, eu te auxilio, eu te oriento, eu ilumino o caminho, cada um dos caminhos, cada um dos cenários futuros, mas a decisão é sua, Ismael. No final do dia. A decisão é sua, e a decisão que você tomar, eu vou te apoiar. Isso incomoda. Para quem está com medo, para quem está acuado, com medo de perder o negócio, com uma dedicação de anos, alguns de décadas, é muito mais confortável encontrar alguém que fala assim, deixa que eu resolvo para você. Pode ficar sentado. Muito mais tranquilo, né? Roda na cadeira, fica tranquilo. E a pessoa começa a oferecer soluções, e aí falta lucidez para as pessoas entenderem a quem interessa
essa solução. Eu acho que esse é o grande problema hoje. Eu recebi um cliente essa semana passada, que eu fiquei muito feliz na hora que ele sentou. Ele falou assim, Renato, estou meio atordoado com tudo que está acontecendo, estou com muito medo. E eu vim aqui conversar com você mais uma vez, porque eu sei que aqui você não vai me oferecer nada para eu vender, para eu comprar. Você não vai me oferecer nada. Você vai falar o que eu não quero ouvir, mas que é verdade, e você vai me preparar para o que vem adiante, sem querer me vender nada. Não vai querer vender administradora, isso, aquilo. E eu fico feliz deles entenderem, enxergarem isso. Então eu concordo totalmente com vocês, e eu acho que o salvador da pátria, o Sassá Mutema, né? Nós não, só ele que lembra. Só ele que lembra. 30 anos de mercado, então. Isso é uma novela de 1900 e cafunga, né? Então, não sei nem de quanto eu era criança. Você não lembra, né? Deve ter sido lá na década de 90, mais ou menos. Mas eu acredito que não tem salvador da pátria, não tem uma pessoa que vai vestir a capa de herói e salvar todo mundo. Eu acredito que muitas pessoas não vão se salvar, e é isso que cada um tem que pensar, entendeu? Em quem eu acredito, qual que é o objetivo? O Misael está me falando para fazer isso, isso e isso. Uma visão muito inteligente. O que ele ganha com isso? Nada. Ele ganha trabalho pra caramba. Se eu mandar todas as informações que o Misael está me cobrando, eu sei porque alguns me cobram. Você pede, por exemplo, provisionamento de ações judiciais. É um dos únicos contadores que pede. E eu faço. Explico para o cliente que aquilo ali não representa 100% do que vai acontecer no futuro, é uma futurologia, ajuda a parte contábil, né? Mas, enfim, o que você ganha quando você pede isso para o seu cliente? Você ganha trabalho, só que você faz o trabalho bem feito. Os outros não pedem, não trabalha, né? E acaba ficando, né? Não preparando aquele cliente para esses cenários futuros. Mas eu acho que é isso. Cada pessoa hoje que está em casa, que está assistindo a gente, tem que pensar. O que o Misael ganha, o que o Ismael, o que o Rômulo ganha quando me oferece isso. O que o Renato ganha quando me oferece abrir um administrador por 500 mil? Porra, 500 mil. Menos despesas e impostos, né? Deve dar uns 400 alguma coisa. É isso que eu ganho. Então isso se torna um pouco, eu não sei se suspeita é a palavra, né? Contraditório talvez. Não quer dizer que eu não possa oferecer algo, mas a pessoa tem que ter esse filtro. Confia em mim, esse ponto faz muito sentido o que eu estou oferecendo, tudo bem. Agora, quando não faz, e eu vejo que muitos players do mercado têm o salvador da pátria, eu não enxergo, mas eu enxergo os cavaleiros do apocalipse. Aí não é só o mensageiro, não, são os cavaleiros. Porque eles fazem o quê? Eles conduzem o processo decisório. Tem muito contador, tem muito atuário, tem muito... Não, pouco atuário, na verdade, porque acho que não dá para encher uma Kombi, né, com os atuários do Brasil. Atuários no geral, Não conheço muitos. E muito advogado que decide pelo cliente. E eu acho que essa é a hora do cliente desconfiar. Se a minha empresa é 124 horas, se o meu amigo do podcast está decidindo por mim, não, contrata isso aqui, paga 300 mil para ele, paga 400 para ele. Tem uma coisa errada. Porque o nosso papel como consultores, todos nós aqui, não é decidir. Levar as opções, os riscos e as possibilidades. Tomada de decisão sempre tem que partir do cliente, né? Você fala muito sobre essa questão do cliente, o Renato falou sobre a questão do cliente, que é os diretores, né, de associações, e tem muitas opções hoje no mercado. E hoje eu gostaria de falar sobre proteção patrimonial mutualista, sobre essa opção. Na sua visão, o que seria necessário hoje uma pessoa que esteja dentro de uma proteção patrimonial mutualista se encaixar dentro desse perfil de acordo com o que você já vê? Na questão tributária, na questão... Na sua forma de pensar, né? Cara, hoje eu gostaria de trazer uma ideia, o seguinte, o cenário atual, sim, a partir de 2026 a gente começa a passar por transição de reforma tributária, então vamos pensar no cenário atual. Eu acredito que toda entidade do terceiro setor, que a associação, queremos ou não, ela é terceiro setor, a gente está lá cadastrado na Receita Federal, sim, não houve mudança nisso, vai continuar sendo. A gente precisa ter ali, respeitar os princípios do associativismo, ele vai ter que ser preservado. Então, eu fiz uma indagação em um evento, perguntei quem aqui faz a Assembleia Geral Ordinária no período certo, quem aqui divulga as demonstrações financeiras para os associados, quem aqui faz as assembleias e tem lá a votação dos associados. E aí, quando eu olhei para a plateia, eu pensei que alguém ia pular no meu pescoço. E depois teve vários vídeos meus rolando em grupos,
E para mim é aquela história, fale mal ou bem, fale de mim. Sim. Então, estavam falando de mim, mas eu fiquei triste, porque a minha mensagem era o seguinte: precisamos preservar aquilo que é nossa essência. Então, a primeira coisa que é preciso ser feito é cobrar do jurídico, da contabilidade, aquilo que nos norteia como uma associação. Então, primeiramente, vamos nos nortear como uma associação. Segundo, vamos entender o nosso fator, nosso posicionamento como contador, como advogado, presidente, Sim. vice-presidente, conselho fiscal e demais diretores, em entender basicamente, minimamente, demonstrações contábeis. Então, eu acho que hoje, na altura do campeonato, não faz sentido um presidente não saber a composição de um balanço patrimonial. Sim. A gente estava conversando nos bastidores antes sobre ativo, passivo, patrimônio líquido. Dependendo de com quem a gente estiver conversando, vai pensar que a gente está falando de uma coisa até, uma conotação até estranha, né? Ativo, Sim. passivo. A gente está falando ali de uma demonstração financeira excepcional que ajuda na tomada de decisão. Então, conselho para quem é presidente, para quem está à frente de uma proteção patrimonial mutualista, entenda das demonstrações financeiras. Entenda, vai estudar minimamente o que é uma DRE, o que é um balanço patrimonial. Esse é o fator mais importante para você hoje. Ponto de vista. Sim. E aí, quando você que é presidente de uma associação e você for perguntar ao seu contador pela DRE, pelo balanço, pelas notas explicativas, pelo fluxo de caixa, e ele disser que não tem, saiba que você é responsável por ele não ter também. Porque quando você não apresenta notas fiscais dos fornecedores, extrato bancário periódico, relatório de sistema, todo mundo aqui, você fez na chamada, falou da Inova, 90% do mercado usa o sistema da Inova. Sim. O sistema da Inova tem a parte de controle de gestão financeira, e você não faz ali a conciliação bancária, então já mostra que você não vai ter as informações suficientes. Pode ser qualquer outro sistema, você precisa ter o controle financeiro para você entregar as demonstrações contábeis. Sim, porque isso vai ser cobrado de qualquer forma, né? Vai ser cobrado de qualquer forma. Você tendo isso, aí vamos agora para o universo, eu não sou nem defensor e nem um cavaleiro do apocalipse. Sim, sou eu. Esse é doutor, né? O doutor Renato. Então, brincadeiras à parte, eu nem vou defender a lei, nem vou condená-la. Eu vou dizer o seguinte: independentemente de lei ou não, de regulamentação ou não, eu preciso saber se eu estou tendo resultado, vamos falar aí, superávit, Sim. ou déficit. Eu estou tendo superávit, como se fosse um saldo positivo, e déficit, eu tivesse um resultado negativo. Então eu preciso começar a ver se existe agora, olhando para o lado da regulamentação, se existe solvência, se existe capacidade de liquidação ali dos seus fornecedores, Sim. da sua sinistralidade, se você consegue fazer com que aquela entidade ali do terceiro setor ela sobreviva. E aquela associação ela precisa sobreviver financeiramente. Então, quando entra a figura, por exemplo, do atuário, ele vai trazer essa perspectiva de estressar os números, estressar as demonstrações e dizer, se acontecer um cenário assim, você vai ter esse resultado. Então, até para você ser aceito por uma administradora, caso virou o mercado, você não conseguiu construir sua administradora, você ficou esperando, você não tomou uma decisão para onde ia, e você olha, não, vou ficar como proteção patrimonial mutualista e vou contratar a administradora do Dr. Renato. Então, o Dr. Renato vai ter lá o atuário, vai ter o contador, vai ter um analista de sinistralidade. Sim. Vamos lá, vamos fazer uma mini auditoria na associação e proteção. Vamos fazer lá. Então, quando Ismael pega os números, cadê a demonstração financeira? Não, tem não. Cadê aí as notas explicativas sobre o fechamento das demonstrações? Não tem. Então, qual a pontuação nessa auditoria que o Ismael vai dar para essa associação? A credibilidade sobre os números, A credibilidade sobre os números ela vai ser mínima. Então, isso para você que vai contratar uma terceirizada para fazer esse serviço para você, que vai ser uma responsabilidade gritante, gigantesca, você está ferrado. Você está, eu ia dizer até um termo bem pesado, assim, Sim. se pode, mas vamos passar essa parte. Você está com um problema gigantesco, velho, para resolver. Sim. Então, você não vai conseguir nem contratar alguém, ninguém vai querer você na base. E o último ponto quero construir uma administradora. Primeiro, entenda, quando um advogado, um atuário, um contador, quem quer que seja, chegar para você e disser o preço para a constituição de uma administradora, não caia para trás, porque é o seguinte,
é a mesma conotação de uma constituição de uma seguradora, meu amigo. Você vai passar por altamente complexo, né? altamente complexo. Assim como será de uma cooperativa de seguro. Sim. Sim. Todo segmento é complexo. Exato. Então você vai passar por um crivo, e tem até um cliente meu, gente boa pra caramba, amigo pessoal, ele olha pra mim e fala, mas eu não entendo porque tanto dinheiro, é 300 mil, é 400 mil, é 500 mil, pra onde porra vai esse dinheiro? Eu digo, velho, é muita gente envolvida. É atuário, é jurídico, é contador, é outros analistas, a gente que vai ficar correndo atrás para resolver. Tem um processo aí que a gente estava conversando que está precisando ali de um start, só um empurrãozinho para uma besteira e está travado e a gente estava correndo atrás de alguém para ver se conseguir destravar. Então, é muita coisa. E você precisa tomar decisões e ver qual é o cenário. Então, a tomada de decisão é você conversar. Chama um atuário de sua confiança, um advogado de sua confiança, um contador de sua confiança que entenda minimamente. Se não tiver, tem um da nossa confiança aqui, né? Sim, tem Israel. Pode chamar Renato, pode chamar Misael, qualquer um de nós três. Ponto que eu acho, até complementando um pouco, eles têm que entender, e eu tenho falado isso para todo mundo, é o seguinte. Essa época de ouro, dessa simplicidade toda, não que eu goste dela, eu nunca gostei. Eu sempre achei ela um excesso de liberdade muito perigoso. Isso acabou. Então, se você não gosta do modelo da proteção patrimonial mutualista e administradora, bem-vindo ao clube. Eu não gosto e não acredito que esse modelo vai ser viável, tá? Mas eu nunca quis tanto estar errado. Eu espero que ele seja. Acabou essa falta de governança em todos os aspectos. Se a sua escolha for cooperativa de seguro, acabou a falta de governança em todos os aspectos. Se a sua escolha for um MGA, que é o mais simples de todos, acabou também. Mas então qualquer modelo acaba. Acaba sendo simples, mas tem um exemplo, um cliente meu que está com o MBA, que foi o que aconteceu. Eles estavam com a tabela, podendo vender ali um veículo X, e no outro dia, salvo engano, já não podia mais. Então pegou ele de surpresa e ele tem que atender. Não tem nenhuma solução simples e não pronta, tem, isso acabou. Sem dor hoje ou sem dor amanhã. Por isso que eu falo, continua nesse modelo, é um remédio amargo, continua nesse modelo. Ontem eu tive uma reunião com um cliente bem desesperado, ele viu um projeto caríssimo, entendeu? Porque é o preço. Esse seu cliente que reclama do preço de construir um projeto desses, ele não deve perguntar para onde que vai o dinheiro quando ele compra um iPhone, né? Então a questão não é essa, não, para onde que vai esse dinheiro? Isso não interessa, entendeu? O contrato profissional de sua confiança e um trabalho complexo com um profissional bom é caro, ou você pode optar pelo barato. Depois você paga o preço, né? Mas eu acho que não tem mais um modelo baratinho, simples, entendeu? E a coisa vai ser braba, porque quem vê o preço por preço aí de algumas companhias de seguro, ele já bate na precificação de associação, já pagando imposto, custo regulatório, custo administrativo maior do que a associação. Lá em cima. Compliance lá em cima, um puta nível de governança condizente com o mercado regulado. Então as pessoas não deveriam estar perdendo todo esse tempo. O problema, gente, é que está cheio de gente assim, calma que eu vou resolver o seu problema. Sim. E que solução é essa, Misael? É isso que me preocupa, que deveria preocupá-los. Em meio a um caos, muita gente trabalhando muito para organizar a casa, para se inserir uma das opções de mercado regulado, tem gente falando assim, calma que eu vou resolver o seu problema. Mas vai resolver como? Entendeu? Provavelmente vendendo uma solução amarga para um problema que cresceu nos últimos meses, que não precisava ter crescido. Perfeito. No seu caso, Ismael, para a questão de alguém contratar você, o que realmente precisa ali para que você consiga dar um diagnóstico preciso e ter essa solução? Eu diria que uma declaração de dúvidas ou até de intenções. Sim. E uma coisinha tão simples, tão pequena, que chama informação. O contador adora informação, precisa de informação, de qualidade. O corpo jurídico, o escritório que assessora a empresa precisa de informações, enfim. Mas isso para o mundo atuarial que a gente está vivendo, e um mundo que qualquer uma das 4, 5, 10 soluções que se cria para esse mercado vai exigir é informação de qualidade. Informação conciliada com a contabilidade, para isso ter uma credibilidade um pouco maior, e a partir disso se conseguir produzir as estimativas, as contas, né, todas aquilo que o atuário pode contribuir na associação para tornar o negócio de pé, para o dirigente saber se o negócio está indo bem, o que ele tem força, o que ele tem uma certa fraqueza, uma certa oportunidade de melhorar e traduzir isso depois em ações, né? Porque só fazer conta, entregar indicadores é a coisa mais simples. Né? O principal de tudo talvez seja colocar isso um pouco no tempo,
tanto olhando para trás, quanto olhando uma projeção de futuro, trazer perspectivas para essa associação, de onde ela vai bem, onde ela poderia acelerar, onde ela vai aqui mais ou menos, mas paga a conta do dia a dia, paga o salário, paga a minha folha, ou até mesmo, eventualmente, questões que ela tem muitas oportunidades de se reinventar, de se reformular, especialmente agora que a gente entra no mercado regulado e que a gente não vai ter mais aquelas opções de, peraí, deixa eu atrasar um pouquinho o meu fluxo de caixa, porque eu dou um jeitinho e aí eu recupero com a tabela do mês que vem, não preciso fazer nenhum ajuste, consigo negociar com o fornecedor. No momento que a gente, por exemplo, se for para uma administradora, que a gente virar a chave para esse modelo do jeito que ele está, acaba essa possibilidade. Essa gestão ela não vai estar mais na mão do dirigente da associação. Quem vai definir a tabela sobre, vamos dizer assim, 30%, 40% da arrecadação da associação vai ser a administradora. Sim. Ela vai ter uma exigência sobre ela de muita responsabilidade. A SUSEP vai estar vigiando. Tem um atuário e um contador que vão precisar, ao final do mês, lá colocar o nome deles como responsáveis técnicos por ter dimensionado aquele valor. Vai ser muito mais criterioso, né? Aquele fundo de estabilização, as próprias provisões. Então, fica uma coisa muito mais criteriosa. Não dá mais para olhar para o preço do concorrente e falar assim, baixou 5, rapaz, vou baixar 7, quero ver. Acabou, né? Perfeito. E o bom é que acaba para todos. Todos que estiverem nesse modelo vão invariavelmente precisar seguir isso. E isso vai ter um realinhamento de mercado que eu acho interessante até certo ponto, depois muito perigoso, que a briga vai passar a ser por qualidade e não por preço. Porque hoje é uma briga por preço. E quem vem por preço vai por preço. Então, traz uma dificuldade muito grande de mercado. Eu sei porque eu sinto essa dor nas associações que eu atendo. O meu associado não valoriza, se aumentar R$1, ele vai embora para R$1 mais barato, mas é porque ele veio por preço. Ele vai por preço. O que gera valor para aquele perfil de pessoa que você atraiu? Preço gera valor. Eu não estou dizendo que é porque ela é burra, porque ela está errada, não. Para algumas pessoas, numa determinada situação de vida, vai fazer diferença mesmo, né? Ele tem que... É a tomada de decisão Ele dele. precisa, isso gera valor. Agora, a partir do momento que você começa a trabalhar com foco em qualidade, você melhora a sua base de clientes, você ganha mais liberdade. O problema todo é com quem você passa a concorrer. Sim. Né? Esse aqui é o problema. Você sai lá de baixo de concorrer com associações por preço. Pô, legal, agora a gente vai concorrer com base em qualidade. O problema é que é com companhia de seguro, com preço, um paradigma lá de cima. Régua, né? É outra régua. Perfeito. Um dos grandes problemas em relação... Agora, em relação a essa questão aí, você concorrer com a seguradora, eu vou dar um exemplo lá do Nordeste, tá? Que é uma coisa que eu vivencio muito. Eu percebo que em algumas das regiões, cara, nem corretor de seguro direito tem. Sim. Então, a facilidade que as associações... É por isso que eu acredito... Eu vi algumas pessoas, alguns cavaleiros trazendo a ideia de que o segmento vai acabar, e eu olho de hoje, nem tão cedo. Pelo contrário, ele vai se revolucionar. Eu também acho que não acaba. Eu sou um dos caras que eu vejo com muito entusiasmo o futuro do mercado. Porque todo mundo que está no mercado é empreendedor. E o empreendedor sempre acha um jeito. E aí é aquilo que o Dr. Renato fala. A gente precisa analisar as opções e tomar a melhor decisão. Então eu tenho alguns interiores lá no Nordeste, quando eu olho não tem nem corretor de seguro na cidade. O cara tem lá uma associação, ele honra todos os compromissos, dificilmente ele tem ali dificuldade. Uma das coisas só que eu peço para eles olhar é o ponto de equilíbrio financeiro, para eles entenderem, porque hoje a gente trabalha no regime de caixa. E é um dos grandes problemas que vai acontecer na virada para a administradora, é essa situação do caixa para competência. Já devíamos trabalhar no regime de competência, porque é o regime contábil válido no Brasil e defendido, inclusive, através de normas contábeis. Mas, e o que é isso? Eu recebo hoje para pagar a minha dívida de hoje. Sim. No entanto, a minha sinistralidade, o meu evento, ele é passado. Perfeito. Eu já deveria ter o caixa. Que durante muitos anos, eu estou com um advogado aqui, referência do mercado, e é a hora agora da alfinetada. Durante muitos anos, inclusive, é uma questão que a gente tem que conversar. Muitos presidentes, muitas associações não fizeram caixa, não conseguiram também. Porque tem essa questão, né? Não conseguiram, nem só porque também não podia ter caixa. Na época, era outra eu acho que faltou o atuário, faltou o contador, né?
Realmente, muita gente trabalha vendendo um almoço para comprar a janta. É o inverso. Só que esse é o preço de quem trabalha sem corpo técnico. Eu acho que o nosso mercado adotou essa cultura e agora é hora da cultura acabar. E tem um fator problema, né, que eu até queria falar sobre essa questão das administradoras. Não basta ser só só cadastrar nas administradoras, elas também vão fazer essa pesquisa para saber se ela pode comportar as associações, né? Isso. Tem essa grande questão aí, que é saber quem que as administradoras também vão comportar e falar, não, eu aceito a associação mesmo com todos os problemas que você tem. Esse é um ponto que ninguém fala também, né? Se tem alguém cedendo, tem alguém aceitando. Exatamente. Tem que ser bom, tem que ser um contrato das duas mãos com duas avaliações diferentes. E o responsável perante a SUSEP é sempre a administradora. Dentre as teorias da conspiração, as teorias conspiratórias que a gente vê, eu vejo uma que é bem comum, porque eu acho que é um falso cognato bem possível de acontecer quando eu olho para esse cenário. O que as pessoas falam? Vão ser constituídas poucas administradoras, certo? Primeiro lote passa um pouco, segundo lote Deus sabe quando, entendeu? Então, 5, 6 administradoras talvez, tem gente que fala de 20, enfim, poucas para a demanda do mercado. Após a constituição das administradoras, as associações têm um prazo para, número 1, contratar, número 2, liquidar. Isso leva as pessoas a entender o quê? Bom, tem um esquema armado para poucas administradoras serem abertas e pegar a base de todo mundo no Brasil. Sim. O que dificilmente vai acontecer. Porque, na verdade, as obrigações que a administradora assume para administrar uma associação são muito grandes. E com o nível de desorganização que as associações em linhas gerais apresentam, muitas delas, eu diria que a maioria, são as pequenas bem desorganizadas, eles tinham que estar aproveitando esse tempo agora para quê? Para sentar com o atuário, para sentar com o contador e se organizar financeiramente, juridicamente, mas não estão fazendo. E vai acontecer o que lá na frente? E esse é um grande problema. Esse mercado regulado, ele trouxe ali a cooperativa de seguro, com uma nova modalidade de seguro, trouxe já existia, mas entrou em evidência agora o MGA, que é uma modalidade de seguro também. E eu vejo que a grande intenção do mercado segurador era tomar de volta aqueles 7 ou 8% da base de segurados que por um acidente foram para a associação. Eu talvez seja um deles. Eu tenho caminhonete hoje que eu estou em associação por causa do preço. Hoje eu pago R$400. Depois de regulamentar, contratar administrador, etc., se for o caso da associação que eu faço parte do Esse Caminho, virou 800 e por 800 eu vou para Porto. Isso, na verdade, não é uma distorção, é o plano funcionando. Porque aquela parcela que interessa ao mercado de seguro volta para o mercado. Pô, Renato, será que isso vai acontecer? Já está acontecendo. Eu já tenho vários clientes que contrataram a MGA e levaram as bases que comportam essa operação para o mercado regulado. Outros constituíram administradora, cooperativa ninguém, porque não tem como ainda, a regulamentação está pronta. E o que eu acredito que vai acontecer, aí sim é uma grande distorção do que deveria acontecer, que eu temo que aconteça. Esse pequeno número de administradoras, que eu concordo, né, que eles devem autorizar um pequeno número, isso vai ser um problema. Né, já que a intenção do legislador foi atender o mercado, trazer o mercado regulado. O que está sendo construído dentro de CNSP e SUSEP é limitar a poucos players. E aí que está o problema. Essa grande massa, ela não vai para dentro das administradoras, até pelo grande risco que as administradoras assumiriam. Então, a grande distorção é o quê? O consumidor final que está lá na ponta, que é o associado que essa lei deveria proteger, ele volta a ficar sem nenhuma opção legal, regulada. Então, para o mesmo formato anterior. O modelo da cooperativa de seguro, tudo bem, está sendo construído. O modelo de MGA, ok. O modelo de seguradora S4, S3, ok também. Sandbox não virou, mas talvez vire em algum outro momento. Tudo isso ok. Era para atender 7, 8%. Agora ali os 92, 93%, pelo que está sendo construído, eles vão voltar a ficar na mão. E esse é o grande problema da regulamentação, na minha visão. E é um problema que a gente não tem nem que trabalhar muito para resolver, porque onde há demanda, há serviço. Essa é a lei primordial do capitalismo. Então, essa demanda, o que fez o mercado de associação crescer e se desenvolver nos últimos 20 anos, principalmente, não foram os empreendedores que abriram associações, foi a demanda lá na ponta. E, na minha visão, eu temo que a regulamentação não atenda a esse público. E, com isso, né, tendo a demanda,
vai continuar tendo oferta fora da regulamentação. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho ainda sobre essa questão de administradoras, mas antes vamos falar dos nossos patrocinadores. Normalmente, a assistência 24 horas é uma grande dor de cabeça para as associações. Mas quem contrata a Assiste-me não tem esse problema. Com modelo focado em qualidade, a Assiste-me entrega 95% de satisfação para o seu associado. Índice muito acima da média do mercado. Então, se você está cansado de receber reclamações sobre assistência 24 horas na sua associação, eu te convido a conhecer Assiste-me. Eu uso e indico. E tem mais. Seguidor do E-Proteção tem condições especiais. Além de contar com uma tabela de preços diferenciada para os veículos, você ainda conta com 50% de desconto na primeira mensalidade. Então não perca tempo. Entre agora no card acima ou no link da descrição e garanta o seu desconto. Assiste-me. Inovação na gestão do seu atendimento. Você já ouviu falar da FAM? A FAM nasceu para fortalecer as associações de proteção veicular. A FAM oferece suporte, promove cursos, congressos e treinamentos, garantindo a organização e transparência para o setor. A missão da FAM é proteger quem protege você. FAM, unindo força pelo associativismo. Faça parte dessa história. Associe-se pelo card que aparece neste vídeo ou entre no link da descrição. Vamos lá. Eu queria que vocês me falassem hoje qual que é a grande dificuldade, né, de abrir uma administradora. Queria que você pontuasse. Pode começar com você, Renato. Qual que é o grande problema hoje para abrir uma administradora? Bom, do ponto de vista estratégico e jurídico, eu vou deixar para o Misael desenvolver isso melhor, porque ele tá mais por dentro. Eu acredito que já está desenvolvendo alguns projetos nesse sentido. Mas eu acho que isso que eu acabei de falar, da regulamentação ser construída não para resolver o problema do consumidor, mas para resolver o problema de alguns players do mercado, essa é a grande distorção. Eu acho que isso foi negligenciado. Então, o problema que eu vejo no contexto das administradoras foi o nível de complexidade, uma máquina pesada demais que inviabiliza para 95% do mercado. Esse é o grande problema. Então, quem é do seguro vai para seguro em uma das modalidades, quem é da proteção deveria caber nesse caminho da proteção patrimonial mutualista. E está muito claro para todo mundo, né? Capital base que seria alto virou altíssimo, segundo já adiantaram aí, porque houve pleitos para aumentar esse capital base. Então, mas essa parte aí do aumento do capital base, para mim, soa muito, muito mal. É isso. Soa muito mal em dois aspectos. Primeiro, não sei como foi que funcionou esse pedido. Ninguém sabe. Esse é mais um problema, né? Ninguém sabe. E segundo, no pensamento de que para quem foi melhor, né? Eu acho que tem que ter essa analogia. Sim. Quem que ganhou com isso, né? Por isso que as pessoas, na hora de definir quem a assessora, tem que olhar para isso também, né? O Misael está me oferecendo alguma coisa? Faz sentido o que ele me oferece? É algo que eu preciso? Ok. Mas o Misael é meu contador, ele é meu consultor. Ele não é vendedor de nada. E eu acho que o que induz muitas pessoas a erro é isso. As pessoas veem o vendedor, entendeu? Pregando a regulamentação e o bem-estar das seguradoras e da SUSEP o tempo inteiro, mas ele que me orienta. Existe uma contradição, um conflito de interesse muito grande. Então, o que o nosso mercado precisa fazer é ter lucidez para enxergar esses conflitos. O seu discurso não casa com as soluções que eu preciso e eu estou seguindo a sua orientação. Tem alguma coisa errada aí. Sim. Entendeu? Mas é o que eu vejo. Eu vejo que as administradoras deveriam expandir, abrir e trazer capilaridade para o mercado, mas está sendo o contrário. Está centralizando, assim como a SUSEP sempre fez. A maioria dos países aí tem centenas ou milhares de companhias de seguro, países com as nossas proporções, tanto econômicas quanto territoriais e populacionais. O Brasil tem 130 e poucas companhias, gente. Quem achou que a SUSEP ia, de fato, trazer capilaridade para o mercado através da gente, está muito enganado. É a minha visão. Agora, a visão técnica de vocês eu queria ouvir também. Sim. Eu acho que o Ismael tem um pouco mais de bagagem do que eu, mas eu vou pegar um trechinho, vou roubar 2 minutinhos aqui só, para trazer o seguinte ponto. Hoje, um dos grandes problemas, eu não sei se isso foi pensado por nós do segmento, porque eu me coloco como corresponsável também, porque eu faço parte do movimento. Sim. Se eu opinei ou não, talvez eu não tive espaço para opinar. Eu queria muito poder opinar.
queria a oportunidade, mas vezes eu acho que o Nordeste ele precisa de mais voz, tem poucas vozes no Nordeste, tem associações muito grandes, resultados muito bacanas no Nordeste e precisaria de mais representatividade. Mas uma das coisas que mais preocupa nesse momento é o lastro financeiro mesmo, de fato. Então, quando a gente olha a resolução 422, não é isso mesmo? Da CNSP. Da CNSP, traz a perspectiva lá do dobro do capital. Então, teoricamente... Mais o prejuízo do primeiro erro. Eventualmente existente, né? Então, se você pega essa resolução e traz para essa conjuntura de que vai para 2 milhões... Foi citado, e o pior que ficou movimentando o grupo de WhatsApp. Parece que o nosso segmento, por mais que sejamos um segmento muito jovem comparado ao segmento de seguros, que é centenário, Sim. Parece que somos uma grande quinta série, que resolvemos tudo em grupos de WhatsApp, e não existe um respeito ali pela diretriz do jogo nas 4 linhas. Fica ali, grupo de WhatsApp, movimento da informação, eu quero vender um negócio ao Assis, aí eu fico bradando vitória que eu tenho informação mais rápido do que Ismael, do que o Guzmão. Então, parece que... E eu fico olhando... Não é para resolver o problema, e sim para quem acha a solução primeiro. E eu acredito que o pessoal da Suzette fica sabendo disso. Claro. Como é que os caras que estão lá na ponta, que são os nossos... eles são o pai da criança, né? Como é que o pai da criança olha para o menino que fica fazendo fofoca? Acaba sendo uma fofoca. Então, pega mal. Eu acho que da forma que funcionou essa informação, que não era para ter sido desse jeito, e isso é muito ruim. Mas, para mim, o pior ponto é a perspectiva do CPF da parte de imposto de renda para comprovação de capital. Não vou falar em nada técnico, até para não confundir a cabeça do pessoal, porque às vezes eu vejo que... E além das próprias vedações de parentes, sim, e tem toda a questão que aí... Sim, mas é importante também que você fale algumas coisas técnicas, porque a maioria das pessoas também não tem esse conhecimento. E a maioria das pessoas assiste o canal justamente para entender alguma coisa. Então pode falar algumas coisas técnicas sim, tá? Vamos trabalhar a perspectiva. Daqui a pouco a gente vai para você, viu, Ismael? Eu tenho que ter ali uma comprovação financeira. O que é que acontece? Eu tenho um cliente que olha para mim e fala, mas eu tenho uma empresa, que essa empresa está aberta há 10 anos. Vamos fazer distribuição de lucro nessa empresa para entrar no meu imposto de renda e eu conseguir levantar o meu patrimônio e tal, porque... Quando a gente vai observar, essa empresa está devendo imposto, essa empresa está devendo imposto na Secretaria da Fazenda do Estado, Receita Federal, e existe uma premissa de que não pode distribuir lucro quando você tem débito fiscal. Sim. Então, como é que eu vou fazer esse ajuste se eu estou devendo? Então, eu preciso resolver o para trás de fato. E aí, por exemplo, eu distribuo lucro, eu sou sócio do Ismael em uma empresa. Não, isso é uma simulação, tá? Suponhamos que eu e Ismael tenhamos uma empresa. E aí, nessa possível sociedade, temos aí uma distribuição de lucro de 100 mil reais. Sim. 50 mil para ele, 50 mil para mim. Vou botar Renato no meio. Vamos botar aí... 30. Não, 50 mil para cada um. Então, e quando eu faço essa distribuição de lucro, vai para o meu imposto de renda. Sim. A SUSEP vai pedir o balanço patrimonial da empresa. Quando pedir, cadê os impostos pagos? Então, se eu não conseguir comprovar que eu faturei, que eu paguei o imposto, que eu distribuí renda e fiz o balanço patrimonial dessa empresa, que é uma empresa que eu sou sócio, ele já não vai aceitar, já vai entrar ali como uma pendência e vai ter que voltar. E tudo isso está dentro do plano de viabilidade que deve ser apresentado. Sim. E nesse plano de viabilidade eu já tenho que direcionar quem vão ser meus diretores estatutários, quem vai ser ali o cara que vai estar dentro do QSA, né, que é o quadro de sócio. E esse cara do QSA, ele tem que ter o capital que comporte o capital mínimo requerido para aportar esse recurso. Sim. Após a aprovação de tudo, dando tudo certinho, passando pela viabilidade da SUSEP, porque quando se fala em viabilidade, o pessoal pensa que é viabilidade de junta comercial. Não, gente. É uma viabilidade onde você tem que fazer toda uma documentação. Capacidade técnica. Você tem que verificar ali todas as linhas e entregar a parte atuarial, a parte de política e governança, projeções financeiras, inclusive... Se você olhar, é até um pouco mais... Tem até uma dificuldadezinha, é o seguinte, vamos ter transição tributária, então Sim. Isso vai ter que estar amarrado nesse plano de viabilidade. Temos a figura do rateio, porque
Tem muita gente falando, o rateio vai ser uma conta transitória. Tudo bem, mas se não tiver uma instrução normativa da Receita Federal dizendo isso, deixando claro, Sim. e existe a possibilidade de lá na ponta. Então, tudo isso a gente já tem que trabalhar na viabilidade. E entregar a SUSEP, fazer o depósito, acompanhar o processo, e aí é onde entra todo o trabalho. Fazer o depósito somente depois da autorização da SUSEP. Porque autorização. nesse mercado Sim, regulado isso. não se faz nada... Não se abre o CNPJ antes da autorização. Exatamente. Depois que a autorização dificuldade- estiver na mão, é que você corre atrás de junta comercial. É difícil ter essa discussão. Eu vou voltar um pouquinho na sua crítica sobre grupo, muita falácia, muita discussão. Eu acredito, Misael, que isso aí, infelizmente, é o mundo de hoje. Você tenta levar informação e tem quem desinforma. E quando a desinformação ela é mais agradável aos olhos, é o que eu te falei, do calma que eu vou resolver seu problema. Pronto. Peraí, você vai lá no Renato, Renato só fala de problema. Eu vou aqui no Mentira fulano, confortante é melhor. e ele é isso, entendeu? Ele fala comigo para eu ficar tranquilo que ele vai resolver. Infelizmente, as pessoas preferem isso. Então, tem muita desinformação, né? E parte da desinformação, ela vem de uma fonte que a gente nunca deveria confiar, gente. Desculpa, eu sei que está todo mundo achando que tem uma grande lua de mel com SUSEP, com CNSP. Eu acho isso bizarro das pessoas acreditarem essa lua de mel. Todo mundo dando a mão, entendeu? Hoje Não, é um novo dia. É isso. Só falta o fundo musical, passar o Natal junto, quem que corta o peru. Então, não existe essa lua de mel, entendeu? E parte dessa paz que as pessoas trazem para falar sobre isso é porque, não, o doutor fulano falou. E eu falo, olha, a resolução, está aqui a minuta da resolução. Ela não fala isso. Olha, mas fique tranquilo, Renato, porque o diretor fulano falou no cafezinho que a gente tomou em tal lugar. Falar até papagaio fala, querido. Comprovar é que é complicado. Eu quero ver, isso contraria a lei, isso contraria a resolução, e você está tranquilizando todo mundo com base no que fulano, ciclano falou, que pode nem tá lá daqui a 60 dias. Isso não funciona E esse é um risco assim. concreto, normal, natural. Então a gente faz vê, parte, né? isso é um nível de confiança que eu acho temerário que os meus clientes tenham comigo. Fala assim, não, o Renato falou e pronto, eu tenho que falar, eu tenho que provar. Se é uma possibilidade, eu tenho que mostrar porque que essa possibilidade se constrói como a mais possível e provável. É assim. Agora, a pessoa pega, quem está claramente, obviamente, do outro lado, não tem essa irmandade, essa confraria, não tem, isso não existe. E fala, não, fulano falou, fique tranquilo. Olha, é difícil de... Até porque o trabalho da SUSEP é técnico, né? A gente não pode Sim. esquecer isso. Eles estão ali A visão fazendo a deles, função deles é essa. Eles estão ali fazendo a função deles e nós temos que fazer a nossa, né? Sim. No seu ponto de vista aí, Ismael. E fazer as coisas bem feitas. Então, vamos iniciar um processo de constituição da administradora, já fizemos a tomada de decisão, ouvimos quem tinha que ouvir, sentamos a cabeça no travesseiro, houve uma reflexão aprofundada. Fazer um plano de negócio não é só uma planilha com os fluxos de caixa, enfim, é uma construção complexa. Você vai precisar construir um negócio que não existe. E esse é um negócio, Esse é o problema, né? entre Já aspas, questão, muito né? legal. Vamos colocar assim, muito desafiador, não vou dizer divertido, mas é desafiador. A gente vai contar a Imagina- história para os nossos netos, né? Sem dúvida, Ajudei sei o lá, mercado. Eu tinha 30 anos de sei. experiência, você tinha 12, uma dúzia que seja. Cara, mas passamos por isso e não vai ser fácil. E não vai ser o Ismael como atuário que vai cuidar das projeções financeiras, projeções de reservas e capital. Não vai ser o contador e talvez não vai ser o advogado sozinho, ou o economista que seja, que vai conseguir dar essa resposta. Mas é um processo complexo. Vai envolver projeção financeira, a questão de olhar para capital, o quanto de capital, quem pode pôr isso, todo um fluxo Sim. que precisa ser respeitado, toda uma trajetória. Então, não adianta você ter um plano lindo, maravilhoso, que as linhas todas se conversam, tem aquela, como é que é, o débito é igual ao crédito, o passivo é mais o ativo é igual a não sei. Cara, Sobra não é o só patrimônio isso. líquido. É, exatamente. É muito mais do que isso. Começa a ter que olhar para o clausulado lá, agora chama contrato de participação. Contrato de participação. Pô, essa é uma responsabilidade que já era da associação, continuará sendo com ela, mas é um arranjo que vai ser feito ali, que vai precisar ser administrado, gerenciado, como eu vou dizer, uma outra palavra, vai precisar ser conduzido, acompanhado, sim. colocado em prática na parte do Sim. rateio pela administradora. Se essas coisas não forem boas, razoáveis e funcionais, meu amigo, não vai funcionar. A associação tem hoje o poder, a obrigação, o direito de organizar os grupos, né? Carros leves, pesados, enfim, Sim. utilitários e tudo mais.
vai continuar tendo isso, vai continuar tendo essa obrigação e esse papel estratégico. A administradora vai administrar, vai ter um cara lá, um atuário, um economista calculando o valor do rateio, o atuário revisa, faz conta de provisões, calcula fundo de estabilização, mas tudo isso é consequência de uma ação ou de um desejo de uma organização que foi feita pela associação. Então, Sim. eu não imagino a associação tendo um papel menor. Eu diria que talvez tenha um papel dividido na questão da gestão dos eventos, de como vai fazer, quem vai definir determinada prática, mas ela ainda tem um papel importante. E se não for bem conduzido, não há administradora melhor ou mais ou menos que vai conseguir dar conta e dar conta bem disso. E quem sai perdendo aí lá no final do dia é aquele associado que tinha na proteção veicular a sua talvez única alternativa ou economicamente viável para ele ter algum tipo de proteção. Eu não sei se eu vou virar mais um cavaleiro. Cavaleiro do Apocalipse. Mas, cara, deixa eu falar uma coisa que eu comecei a pensar agora, quando a gente estava conversando, quando Renato citou a possibilidade aí de 5, 6 administradoras, 10, 20. Cara, eu acredito, isso aí é um pensamento meu, Misael, a SUSEP se surpreendeu com a quantidade de aberturas na consulta pública. Eu acredito que lá deve estar um caos. Sim, porque é muita coisa. É muita. Teve um amigo aqui que ajudou, fez manual, que incentivou. E isso aí ainda ajudou muito. Inclusive, eu usei o manual, né? Ajudou muito as pessoas a terem voz de uma forma. A SUSEP vai ouvir ou não? Não sei. Mas vai ler tudo ou não? Não sei. Mas eles, cara, sentiram o peso do nosso mercado. Sim, que não é tão simples assim. Não é tão simples. Somos, apesar de estarmos um pouco distantes, desunidos, as representatividades, elas não estão tão próximas. Ali a gente vê que existe um afastamento por algumas figuras importantes do mercado. Mas eu acredito que a SUSEP entendeu. E eu acredito também que ela vai ter outra surpresa, que vai ser na quantidade de solicitação de abertura de administradora. Perfeito. Eu acredito que ele, se tiver pensando aí em, será que vai ser 50, 100 pedidos? Eu acredito que vão deixar, muita gente vai deixar esses projetos para a última hora. Vai ser um caos nos últimos momentos. Vai ser um caos. Mas eu não consigo enxergar menos do que 400 pedidos de abertura de administradora. Concordo. Menos do que isso não vai ter. Concordo. E isso para a SUSEP vai gerar um caos. É um número gigantesco, porque é muito minucioso. Não tem isso de seguradora autorizada a funcionar no... Entendeu? Então, eu não consigo enxergar um número menos que isso. E se o pensamento de fato for liberar 5, 6 administradoras, aí sim vai virar cenário de guerra. Tem um ponto, pra gente finalizar, que a gente tá dando tempo aqui, tem um ponto que eu queria falar, porque a maioria não tá falando, que foram suspensas as dívidas das associações no período anterior, mas não foram excluídas. Então, como fazer isso? Porque a pessoa vai continuar com a dívida. E como ainda adquirir um caixa? E como adquirir todo esse valor para conseguir sobreviver no mercado? Eu acho que, na verdade... teve um telefone sem fio, de que alguém lê a norma, alguém vê um diretor não sei quem falando em reunião. Sim. E entra esse cenário de tranquilizar as pessoas e falar, vai dar tudo certo, no final segura a mãozinha do papai aqui, papai te ama. Confia. E muitos clientes meus me procuraram para questionar isso. Eu não tenho mais que pagar a sentença de processo agora porque a SUSEP estava... Não, querido. Foi suspenso, né? Foi suspenso não excluído. Coisa, processos, ações civis públicas da SUSEP, processos administrativos e execuções fiscais. Então, tem clientes meus que discutiam judicialmente 70 milhões de multas aplicadas, que a gente brigava na justiça, e foi tudo suspenso. E no final, se essas associações regularizam todo o processo, daqui a um tempo vai abrir a primeira rodada de constituição de administradoras, aí constituem lá 10 ou 40 ou 300, não sei. E aí a SUSEP vai falar, acredito que o prazo é de 6 meses. Vocês têm 6 meses, posso estar me enganando aqui, mas eu acho que é 6 meses. Vocês têm 6 meses para contratar uma administradora ou liquidar. Os que contratarem, então essas execuções fiscais, essas ações civis públicas estão suspensas, inclusive as execuções de multas que muitas podem ser passíveis de fato ter sucesso na cobrança, entendeu?
mas elas estão suspensas. No final, para quem se regularizar ou desistir e pular fora e liquidar a associação e falar assim, estou fora do jogo, elas vão ser de fato baixadas. Sim. Mas então as dívidas continuam, principalmente com o associado. Liquidar a associação significa isso. E esse processo de liquidação também não vai ser tão simples. Não vai ser falar, ô Suzep, tamo junto, tchau, tô indo embora. Não. Já deu para entender pela resolução que vai ser um processo de liquidação similar a uma liquidação de companhia. Então vão levantar todos os ativos, todos os passivos. Então não é uma coisa tão simples. Então essas anistias, o nome que deram foi essas anistias, não é tudo aquilo que falaram. Até porque na seara penal elas não se aplicam para quem, eu tive a atenção de observar isso, para quem desiste e liquida, não tem anistia penal, só para quem regulariza. E algumas das pessoas que movimentaram toda essa regulamentação falam que o principal medo era o penal. Então só tem um caminho de regularizar através de alguns modelos, sendo o principal deles a proteção patrimonial mutualista. Isso inviabiliza, né? Praticamente, porque por conta da questão dos valores, né? Eu não sei se vocês têm uma visão diferente do que eu coloquei aqui, mas é isso. Não, eu acompanho muito o teu pensamento, eu acredito que o caminho de fato é esse, mas o que é preciso ter de alerta é que o jogo não está... Essa parte aí, né, das multas, não está nem perto de chegar ao fim. Eu acho que é preciso entender que o jogo, ele ainda vai ter o segundo tempo, dependendo do caso, uma prorrogação. Então, as pessoas precisam ter calma. A regra foi mudada durante o jogo, né? Então, isso. E vai ser muito mudada ainda. Tem um aspecto, gente, deixa eu trazer um aspecto importante ser falado aqui. Você está colocando alguns pontos que têm sido falados poucos e eu acredito que esse é muito importante. Quando a lei complementar ela veio com aquele volume imenso de artigos falando no final, conforme a regulamentação do CNSP, muita gente tentou normalizar isso, sobretudo quem articulou a lei daquele jeito. E não, os amiguinhos do SUSEP, tá tranquila, porque lei é assim mesmo. Lei sempre depende de uma regulamentação administrativa. Não depende sempre. Muito menos com aquele volume de decisões sendo outorgadas ali, tiradas do Poder Legislativo e entregues para uma entidade igual CNSP e SUSEP. Então, o que eu vejo da lei de muito perigoso e que ninguém fala nisso e quem fala vira mensageiro do apocalipse, é que, por que foi feito assim? Ismael, você consegue enxergar qual que é o interesse? Renato, você está criando uma teoria conspiratória. Não fizeram isso por mal, não, querido. O que é decidido, olha, essa lei complementar, foram quantos anos para ela ser aprovada? Passando nas duas casas. Para você alterar o conteúdo de uma lei complementar é o mesmo trabalho. Você vai gastar 10 anos ali quebrando pedra no Congresso, fazendo lobby. E lobby é caro. Sim. Agora, para você mudar uma resolução, basta alguém dar uma canetada. Então, quando nós vemos alguns aspectos sendo firmados na lei, a lei quase toda outorgando a prerrogativa legislativa que é do Congresso Nacional para o CNSP e para a SUSEP, isso é de um perigo tremendo, porque eles falam no primeiro momento, cadastrem na SUSEP que está tudo bem, eu vou ser legal, e no dia seguinte do cadastro eles podem baixar uma resolução. Esquece, não vou ser mais legal, vou ser ruim agora. Então a gente está agora sujeito à vontade do mercado em todos os aspectos que a lei não decidiu e, na minha visão, de uma forma inconstitucional, terceirizou para o CNSP o poder de legislar, que pela Constituição Federal nós outorgamos ao Congresso. E o próprio funcionamento do CNSP e SUSEP é assim, resolução é alguma coisa um pouco mais, vou chamar assim, genérica, está abaixo da lei, mas a própria execução disso depois vai receber uma circular para falar que LGPD você tem que mandar tais e quais informações ou armazenar daquela maneira. Provisões técnicas você tem esses e aqueles, eventualmente, métodos que são mais aceitos ou não, que devem seguir as orientações do Instituto Brasileiro de Atuária e coisas do gênero. Então, a regulamentação e a execução da vida, a condução da vida, quando a resolução do CNSP passar a vigorar, ela vai ser intensa. Do ponto de vista contábil, vai ter uma circular que explicitamente orientando os contadores. Demonstrações financeiras deve então, utilizar assim, o balão. A vida não é fácil, mas ela não é impossível. Sim. E a minha mensagem aqui não, talvez na contramão do Cavaleiro do Apocalipse. Enfim, ainda tem jeito. Eu como cavaleiro, eu disse que, tipo, talvez vai ser uma surpresa para a SUSEP a quantidade de pedidos, né? Então, isso no meu ponto de vista, pode impactar, né? Pode impactar de uma forma positiva. Vai mostrar que nós temos força. Né? Mas vai impactar por quê? Mais um ponto importante que tem que ser falado, não querendo ser esse cavaleiro mais uma vez. Você falou da consulta pública. Eu realmente fiz um trabalho, Misael, que fico muito feliz de ver que ele foi reconhecido pelo mercado.
Eu fiz um trabalho de dar voz às pessoas, porque o que eu ouvi? Eu ouvi que tem federações e tem confederações que representam todo mundo. E eu ouvi muito se falar em não precisa fazer nada na consulta pública, porque a confederação vai fazer por você. Você fala com a federação o que você quer, a federação fala com a gente e a gente faz. Gente, não perguntem demais, não se manifestem. A manifestação foi dessa forma. Não se manifeste porque vai atrapalhar o trabalho da SUSEP, vai confundir tudo. Teve uma coisa falada nessa cadeirinha aqui, né? Que se a gente der muita publicidade, né, para tudo, aparece muito sábio para dar palpite. Né? Você lembra disso? Que eu critiquei muito? Sim. A tapa na cara das pessoas, que é falar isso. Não, eu cuido da sua vida, eu não te dou satisfação, você cala a boca. Deixa que eu faço. Porque senão parece muito sábio para falar. O que eu estou fazendo é bom para você, ponto final. Gente, quem conduziu isso até agora junto à SUSEP foram algumas pessoas. E aqui não faço juízos de valor se fizeram bem ou mal, se o resultado foi bom ou ruim, se fizeram numa intenção boa ou numa intenção ruim. A minha crítica é, o que eles estão falando representa de fato a vontade das pessoas? A partir do momento que eu passei a entender que não, que tem um direcionamento em muitos grupos desses, eu falei, olha, eu vou dar voz para as pessoas. Podem me xingar, podem falar que eu estou aqui só para criar o caos, igual muita gente fala. Sim. Quando você não consegue argumentar, você ataca a pessoa. E é isso que eu vejo muita gente fazendo. Né? O Renato quer o caos. Sabe o que eu ouvi um dia desse? Sabe qual é o problema do Renato? É que o Renato não depende de produção veicular para viver. Aí ele tem liberdade para seguir os dogmas e as ideias dele. Falaram isso na minha frente. Falei, cara, que bom, mas é isso mesmo. Você consegue enxergar isso como problema? Eu não estou amarrado a você, não com tem ameaça viés, de né? tirar o meu mercado, de não indicar. Eu nunca dependi de indicação. Né? Enfim, quando eu trabalhei para dar voz para as pessoas na consulta pública, eu fiz um chamado e eu falei, se nós tivemos mais de 2.000 associações cadastradas, nós precisamos ter pelo menos 2.000 manifestações de consulta pública. Eu fiquei 3 semanas compreendendo, fazendo as minhas críticas, que foram 19, entreguei para todo mundo e falei, se concordar com 5, joga 14 no lixo. Se concordar com uma, apresenta uma. Você não tem que apresentar as minhas críticas, eu só estou explicando o que eu acho crítico. Fiz um manual que até você usou, fico feliz de ver que muita gente qualificada usou, porque era muito difícil fazer, era muito complexo. Sim. E no final, Guzmão, nós tivemos mais de 2.000 manifestações. Isso eu queria que fosse um movimento, um recado para a SUSEP ler, entender e falar assim, o que essas pessoas estão trazendo aqui cheio de sorriso para falar assim, o que o mercado quer isso, o mercado é isso, não está condizente com a realidade. E nisso a gente ganhou a possibilidade de fato ter um diálogo e não um monólogo por pessoas que estão comprometidas com o outro lado. E depois disso tudo, a gente entende, a gente descobre através de documentos que circularam em grupos que alguns desses grupos confederativos aí apresentaram pleitos que contradizem totalmente o que foi construído com as associações e as federações para privilegiar grandes grupos. Então, gente, é uma coisa absurda. E eu olho para esse trabalho que eu fiz de dar voz para as pessoas, mas eu fico muito feliz, embora muitos não compreendam. Eu acredito que daqui para frente o trabalho de quem tem algum compromisso com o mercado tem que ser esse. De dar autonomia e respeitar a autonomia das pessoas e não conduzi-los como gado, igual muita gente tem feito. Se tiver outra consulta pública, eu quero 4.000, eu quero 6.000 manifestações. Eu vou ajudar todo mundo, cliente ou não, parceiro ou não, goste de mim, não goste de mim. Isso é um manifesto, né? Eu vou fazer esse mesmo trabalho, porque se de fato a SUSEP e o CNSP compreenderem que o pleito do nosso mercado é diferente, que a estrutura do nosso mercado é diferente do que tem sido falado, nós temos uma chance maior de eu estar errado e a proteção patrimonial mutualista ser algo que de fato abrace o mercado. E é isso que eu quero, gostando ou não. Perfeito. Vamos para as considerações finais aqui. Gostaria, começando com você, Misael, e aí você pode olhar a tela, falar seu podcast, se você tiver, você pode falar das suas redes e dar um recado para as pessoas, e aí a gente vai mantendo aqui Misael, Ismael e Renato. Eu vou tentar ser bem breve, a gente está aí há quase uma hora, quase né? uma hora, mais que uma hora, né? Trocando uma ideia. E muito bacana estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo espaço. O que eu queria levar hoje, e que fique aí na cabeça de quem é diretor, de quem é presidente, quem é gestor e vive desse movimento, é que você precisa se ater ao mínimo, aos detalhes. Vou dar um exemplo aqui, tá? Você precisa observar formação de grupo. Então, dentro da minuta, está falando sobre a formação de grupo. Comece a questionar como você vai formar o seu grupo ou seus grupos. Como é que você vai lidar ali com motos, com carros, com caminhões que você tem na base. E aí você
questione o seu jurídico, questione o seu contador. Se você tiver um atuário, questione também. Senta, cria meio que um conselho deliberativo ali, administrativo, consultivo, qualquer que seja. Começa a estruturar isso, pensando hoje, com as demonstrações que você tem financeiro, como você precisa estar ali uma pessoa criticando você 100%. Então, coloque ali como se você tivesse alguém criticando no seu ouvido tudo aquilo que você tem feito, para você melhorar. Não é em relação à SUSEP, não é em relação à regulamentação, à lei, é sobre o seu negócio. Você é empresário, você é empreendedor, você não partiu agora, você já tem tempo e você precisa defender aquilo que é seu, tá? Então é o recado que eu queria dar a você. Independentemente de regulamentação, independentemente de quem está levando a informação para você, pense em você. Primeiramente você, segundo os outros. Faça a sua parte, que independentemente de regulamentação ou não, você vai sobreviver. E se você passar pela grande onda, com certeza daqui a 5, 10 anos você vai surfar um momento muito bacana. Mas pensando sempre, a contabilidade ela não é apenas um aglomerado de números, ela é fator decisivo na tomada de decisão. Obrigado aí mais uma vez. Perfeito. Vamos embora. Vamos lá, Ismael. Guzmão, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com o Dr. Renato, com o Misael. Faço das palavras do Misael aqui as minhas, acho que a mensagem de otimismo aí é essa. Muita preparação, assim, acho que o jogo ele está sendo jogado ainda, ele não está perdido, a gente tomou alguns reveses durante esse processo, precisa de união, acho que a gente precisa de muito estudo, sair, tirar algumas coisas do papel, começar a olhar para pontos que a gente dava pouca importância. Eu fico à disposição, meu Instagram é o lugar que eu mais frequento, também não sou um exímio influencer lá, mas é ismael.garcia.atuário, vocês me encontram lá, fico à disposição. E só mais um registro, o E-Proteção aqui com a participação, a condução do Guzmão, foi o podcast onde eu consegui, olhando para vários agentes aqui, ter uma ótima referência de como o mercado se organiza, quem são os atores, quem são as pessoas que fazem esse segmento ser tão grande e diria que ter essa representatividade hoje para a gente estar brigando praticamente com o Estado por condições melhores da proteção veicular continuar existindo e protegendo toda essa galera aí que a gente tem no mercado brasileiro. Então, meu agradecimento aqui. Bacana. Muito obrigado, vamos lá. Bom, eu queria finalizar agradecendo vocês dois pelo bate-papo. São pessoas que eu respeito, que eu admiro. Fiquei muito feliz com o convite de participar aqui com vocês, ouvi-los e ver que realmente a gente tem uma cultura muito parecida, tá? Para abordagem de mercado, abordagem de clientes. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Contem comigo sempre, entendeu? Até para o podcast, né? Na hora de passar os contatos aqui, o meu podcast esse aqui é Proteção, já estou em casa. Já está em casa, já está até com vitalício. Assumir a cadeira, eu tô melhor do que ele para conduzir, me colocar aqui. Né? E a minha mensagem para as pessoas, que eu quero que as pessoas reflitam, é uma mensagem bíblica de que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E não fazer nada também é tomar uma decisão. Então, quem tem decidido mal, seguir as pessoas erradas, seguir orientações confortáveis, fugir das críticas do advogado diabo, você falou, né, que você tem que ter um advogado diabo criticando tudo que você faz para você melhorar. Eu tenho a alegria de ter isso na minha equipe. Tomo porrada o tempo inteiro lá de gente discordando de mim e eu acho isso fantástico, fantástico. Tem uma sócia que discorda de muita coisa, tenho coordenadores, colegas que eu amo e que caminham comigo há muito tempo, tendo toda a liberdade de discordar. E eu acredito que é isso que vocês precisam. Hoje todos estão plantando alguma coisa. E não plantar, não fazer nada é um plantio, né? E que vai ter a colheita também. Não adianta plantar limão capeta e esperar colher uma cerejinha docinha, não, gente. Muita gente eu vejo que no futuro vai criticar, vai falar, foi feito para as grandes estão dando bem. As grandes estão trabalhando muito também. Sim. Não é só uma conspiração mundial para favorecer as grandes, não. Tem muita gente pequena que pode trabalhar para trazer essa qualidade, trazer essas informações. A base de vocês é a informação que tem que existir de forma organizada e acessível. A minha também. Muitas vezes eu tenho que fazer defesa no processo de algo, eu não tenho nada. Eu tenho que criar, inventar, e no final a pessoa cobra um bom resultado. Então, gente, o plantio é opcional, e a colheita é obrigatória. O que vocês estão plantando hoje
não significa que vocês vão colher no futuro. Mas o que não está sendo plantado, gente, não vai ser colhido. É isso. Perfeito. Muito obrigado. Então, quero agradecer a todos vocês aqui. Misael, que você veio de longe, né? Para falar a importância da contabilidade. Ismael, muito obrigado por ter falado que realmente o nosso podcast é para essa dinâmica, para abrir realmente essas perguntas, entender um pouquinho de como que funciona o mercado. Nossa função é essa. Mais uma vez, obrigado pelo Renato. Por mais uma vez, falar sempre polido e sempre ter disposição para falar também e apanhar, né? Porque querendo que é o cavaleiro, mas também apanha. Tem uma linguinha. É isso aí. E a gente vai ficando por aqui. Então, se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui embaixo. A gente sempre traz as perguntas que vocês fazem para os entrevistados. Tamo junto, um abraço. Fui!